que Deus gosta que nós pratiquemos esse ato, o ato que ela nos leva a fazer. E hoje a gente vai falar sobre esse tema. Só que antes de a gente falar sobre pornografia, eu quero relembrar vocês um pouco sobre a queda. Lembra da aula do Alê? Na primeira aula que a gente teve desse começo aqui, o Alê falou sobre criação, sobre a queda e sobre a redenção. E hoje eu vou lembrá-los um pouco da queda, onde de tudo, de fato, todas essas maldades que a gente vê hoje começou. Alguém aqui poderia responder para mim, entre os adolescentes, quando começou a pornografia? Alguém tem algum palpite? Pode dar qualquer exemplo, gente. A gente está aqui para aprender. Você pode dar qualquer exemplo. Chuta. Qualquer um. Não tem? Então vai. Passa, por favor. Pois bem, a pornografia, assim como todas as outras maldades que nós vemos hoje, começou através da queda. Assim que o pecado entrou na vida do homem, todas as maldades que nós vemos hoje, que nós temos hoje, são provenientes do pecado. Assim como diz Gênesis 3:6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Então, a partir desse momento, o pecado entrou no mundo. A partir desse momento, o homem foi corrompido. E a partir desse momento, não havia nada a mais de bom no homem. Nada que o homem pudesse oferecer a Deus, partindo dele mesmo, nada agradaria ao Senhor. A não ser que o Senhor se revelasse a esse homem e a partir daí sim a gente pudesse ter um relacionamento com Cristo. Paulo, em Romanos 7, versículo 8, alguma coisa assim, ele fala: sei que nada de bom tenho em mim. Ou seja, isso vem testificar que a gente não tem nada de bom por conta desse acontecimento, por conta da queda. Por conta da queda. A queda fez com que o pecado entrasse no homem e a partir daí enraizou na gente. É a nossa natureza. A nossa natureza provém do pecado. Salmos 51:4, se eu não me engano. Quando Davi ele cai em pecado com Batseba, ele faz o salmo de arrependimento. Acho que no versículo 4 ele fala assim: em pecado eu fui formado e em pecado eu fui concedido. Ou seja, desde a minha formação, desde quando eu estou na barriga da minha mãe, eu sou um pecador. E essa é a nossa realidade hoje. Nós somos pecadores que por nós mesmos não temos nada a oferecer a Deus, a não ser que Ele se revele a nós. E a queda é praticamente isso. O pecado entrou no homem e a partir daí o homem passa a ser mal. Pode passar. E agora mais uma pergunta para vocês. E onde ela atua em nós? A partir de onde? A gente já sabe que todas as maldades provêm do pecado. Mas na onde mais ela pega na gente? Mas aonde mais ela nos faz, nos torna viciados desses atos? Pode dar algum palpite? Pô, gente, vamos interagir, né? Na mente. Mais algum palpite? Nada? Pode passar. Realmente, através dos desejos que praticamente controlam a mente. Vamos ler o texto. Tiago 1:14-15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Pois bem, como eu acabei de dizer, a gente caiu, a gente somos pecadores e o pecado entrou em nós. Então, tudo que nós temos é corrompido pelo pecado. Quer pensamentos, quer desejos, quer ações, quer tudo em nós foi contaminado pelo pecado. Ou seja, por nós só pensamos em coisas más. Por nós não conseguimos ter o discernimento do Espírito Santo. Por nós só somos tentados pelos nossos próprios desejos. Ele nos leva a cair. Não é à toa que quando Cristo ele é tentado por Satanás no deserto, logo quando ele termina de ser tentado, ele dá a primeira pregação dele. Ele fala: eis que é chegado o reino dos céus. E aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e me siga. Ou seja, a gente tem que negar esses nossos desejos. A gente tem que negar tudo aquilo que nós gostamos. Porque tudo aquilo que nós gostamos é mal. E está contaminado por conta da nossa natureza pecaminosa. Então, todos os nossos atos, todos os nossos desejos, nossas vontades, se não estiverem em Cristo, com certeza isso vai me levar ao pecado. Isso vai me levar ao pecado e eu vou pecar por conta disso. Então, se as nossas vontades, desejos
e ações não estiverem focadas em Cristo, eu vou estar pecando, porque eu sou pecador e minha essência é pecadora. Então, se eu não estiver em Cristo, eu vou pecar. Se eu não estiver em Cristo, Ele vai me seduzir e vai me levar ao pecado. E eu quero dar um exemplo disso, de o pecado, o desejo se consumado ele gera a morte, de um homem, está em 2 Samuel 13, Aminon. Aminon é filho de Davi. E aconteceu algo muito bizarro com ele, né? Esse cara, vou ler aqui o texto para vocês, aqui não está aqui. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita, era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. E aí a Bíblia relata mais um pouco à frente, no versículo 14, mas Aminon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou. Ou seja, Tamar era meia-irmã de Aminon. Irmã de qualquer jeito, continua sendo irmã. E esse homem, esse irmão dela, teve um desejo que ele queria ter relações sexuais com ela. Mas, pô, como assim? Se imagina vocês, quem tem irmão, como você concebe que você quer ter relacionamento sexual com a sua irmã? Como assim? Da onde proveio isso? Da onde provém esse desejo? Do pecado. Não tem outra explicação. O desejo tentou ele. E ele caiu. Ele pecou. E ele molestou a irmã dele. Era a irmã dele e ele molestou a irmã dele. Então isso é mais uma prova, mais testificando de que, de fato, os nossos desejos nos arrastam e nos faz pecar. Assim como Aminon fez aqui. Deixa eu passar a Bíblia. Pois bem, agora a gente vai começar a entrar no tema em si. Eu quero falar um pouco sobre esse cara chamado Marquês de Sade. Ele é um cara que viveu em meados lá em 1720, por alguma coisa assim. Esse cara ele viveu 74 anos da vida dele. A partir dos 23, 24, ou ele estava preso, ou ele estava num hospício, ou ele estava fugindo, por conta das ideias absurdas que ele tinha, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. É dele que nasce o termo sadismo. Alguém sabe o significado desse termo? Sadismo nada mais é do que você ter prazer sexual em machucar uma outra pessoa. Ou seja, ele machucava as mulheres que ele tinha relação para ele se sentir prazeroso, para ele ter de fato a sensação que ele tinha um prazer. E esse cara ele é tão absurdo, se vocês verem algo em relação a ele, foge. Porque ele é, eu posso chamar ele de um retardado consciente, porque tudo que ele fazia ele pensava, ele tinha noção do que ele estava fazendo. E isso provém de um movimento que vem um pouco mais atrás, que não cabe falar agora, mas onde esse movimento ele se desligou da igreja, ele falou, ó, não quero mais experiência religiosa nenhuma, não quero mais nada sobre isso, não quero um imperador, pronto, agora eu estou livre, sou um liberal e agora quem impera em mim é a minha razão, ou seja, a minha mente. E a partir daí é que começou a ficar pior em tudo, porque a partir do começo desse movimento, a pornografia ela era tida como algo por debaixo dos balcões, ou seja, se você quisesse ver, ter acesso a esse tipo de conteúdo, tinha que ser totalmente escondido, por conta do domínio da igreja, claro, que nós somos contra isso, certamente, por conta de muitos outros fatores. Então ela era tida como debaixo dos balcões. E a partir daí, desse movimento de eu sou livre, agora eu penso e eu faço o que eu quero, aí ela começou a vir e ela começou a se alastrar pela humanidade de forma bem audaciosa e minuciosa. Ela vem expandindo até hoje. A gente vai ver como que ela está entrando no meio da nossa sociedade e está sendo tida como normal. É normal hoje a pornografia no nosso meio e a gente vai ver isso. Esse cara, ele era muito insano. Pode passar a Bíblia. Mas agora, o louco de tudo é que ele era casado, né? Ele era casado, era rico, morava num castelo. Ele foi do exército da França, ele é um francês, esse cara. E pô, esse cara ele chegou a ter até, quando ele foi acusado de ter feito orgias, essas coisas do tipo, ele teve que fugir. Ele seduziu a própria cunhada, fugiu com ela. Ele seduziu a cunhada e fugiu. Você vê o quão insano esse cara era. E praticamente as principais ideias desse cara são essas. Negação de Deus e sua existência, negação da queda e do pecado. Ele acreditava na bondade do homem. Todas as ações provenientes do homem eram boas, quer desejos, pensamentos, vontades e consciência. Ou seja, esse cara ele negava a Deus. Quando acontecia esse movimento, negaram a igreja e negaram a Deus. Ele falou, ó, não creio em Deus. Eu não creio que há um Deus. Para ele era o Deus dele. Você vê aí começa a incoerência, que ele não cria que há um Deus, porém ele era um Deus para ele. Ele falou, ó, se não há um Deus, partindo da premissa que não há um Deus,
Então, não há queda. Não aconteceu esse evento. Não aconteceu. Se não tem queda, não tem pecado. Então, eu sou totalmente bom. Não tem o quê? O que tem errado de mim? Se não há queda, se não há pecado, então o que é mal em mim? O que eu sou errado? Ele fala, não, eu não sou mal, eu sou totalmente bom. E na onde ele buscava se apoiar para ele reforçar essas ideias dele? Ele olhava para a natureza. Ele fala, olha lá os animais, vê se eles têm alguma moral, vê se eles têm alguma lei ou algo que impede eles de praticar o desejo que está dentro deles. Porque ele falava que tudo que provém de mim é natural. Se é natural, não é errado. Se eu faço algo que é natural do meu ser, não tem nada de errado. E aí ele olhava para a natureza. Ele fala, ó, vê o leão, com quantas fêmeas ele se acasala? Acasala, é assim que fala? Quantas fêmeas ele se acasala? Você vê que ele tem diversas leoas, diversas leões e mulheres para ele ter relacionamento. E aí... Caraca, tá vendo tão bem. Ele tinha diversos relacionamentos. Ele tinha diversos relacionamentos. Perdoa, gente, perdoa. E aí ele tinha diversos relacionamentos. E eu olhava pra ele e falava, ó... Eu não tô transmitindo, tá, gente? Só tô gravando, tá? Aí ele falava, ó... A natureza é isso, nós somos naturais, então tudo na gente é bom. E não tem por que ter moral, não tem por que ter uma lei que nos impeça de fazer aquilo que é bom pra gente. Você vê que esse cara ele é insano, ele era tão insano que ele falava que o verdadeiro homem livre era o ladrão. Por quê? Porque para um ladrão não há ética, não há lei, não há regra, não há nada. O ladrão ele vai e faz o que ele quer, mesmo sabendo que ele pode ser ferrado. Ele vai e faz o que ele quer. Então ele olhava e falava, ó, o homem verdadeiramente livre é esse. E apontava para o ladrão. Para esse cara ele falava, matar. Ele falava, se há um desejo natural de você, não tem porquê. Não tem porquê te punir por esse algo. Estuprar. Não tem porquê te punir, sendo que é algo natural que provém de você. Molestar. É natural, amigo. Por meio de você ele falava, tudo bem, vai e faz. Ou seja, olha a desordem que esse cara causou com as ideias dele. Para ele, o homem era bom e tudo que provinha do homem era natural. E aí quando ele chegou a ser preso, teve uma época que ele foi preso, e ele foi para uma prisão. E nessa prisão ele escreveu um livro onde, a partir das ideias desse cara, desse livro, é que a pornografia está apoiada. Praticamente tudo que a gente vai ler agora, que está descrito numa parte do livro, a pornografia é isso. Pode passar, Bíblia, por favor. O livro é chamado 120 Dias de Sodoma. Olha a referência que ele coloca. Sodoma, que cidade que é essa? Sodoma e Gomorra, a cidade dos pecados homossexuais. Os 120 Dias de Sodoma. A história é o seguinte. 4 velhotes milionários e cheios de taras se reúnem em uma mansão para, em 120 dias, colocar em prática todos os tipos de manifestação de prazer. Contratam 4 prostitutas velhas e mais 4 mulheres mais jovens, a quem chamam de amas, e mais 8 homens bem dotados para que possam ter sessões homossexuais. E agora a bizarrice começa, como já não tivesse sido bizarro, né? E agora a bizarrice começa. Sequestram meninas e meninos virgens para servirem de vítimas de toda sorte de experiência. Olha que dominação, desde comer cocô até praticar mutilação e assassinato durante o século. Ele escreveu esse livro quando ele estava preso na prisão de Bastilha. Agora eu não vou lembrar o lugar que é, se é na Itália. Vou lembrar. E quando pegaram esse livro dele, quando ele tinha terminado de escrever na prisão, a história fala que ele ficou 33 dias seguidos escrevendo isso. Olha a mente desse cara como funcionava rápido. Você vê que ele não era louco, ele era consciente. E ele ficou 33 dias escrevendo esse livro. E quando o guarda pegou, ele falou, meu, que absurdo. Imediatamente ele censurou o livro. Tanto que o livro ele veio a ser publicado só mais de 100 anos depois. Só em 1900 esse livro foi publicado. Você vê que como que a pornografia ela vem à sucessão na história. Ela vem aos poucos se tornando normal. Porque em 1700 isso daí era um absurdo. Começou com a liberdade, então ela vem subindo. E ela vem se abrindo mais e mais. Quando ele foi preso também era um absurdo. Mas chegou em 1900 ele já foi publicado. Por que em 1700 era um absurdo e já em 1900 não mais? Porque ela vem entrando sutilmente. E ela vem mostrando que não, é natural. Não, é normal a gente ver algo pornográfico. É natural. E daí nasceu essa bizarrice. O que é... Como que é o nome do livro lá? O que é 50 tons de cinza perto desse cara aqui? Tanto que os 50 tons de cinzas, a mulher que escreveu esse livro, com certeza se apegou nesse cara aqui. E agora vamos ver como que está a nossa sociedade.
como que a nossa sociedade de hoje ela tem aceitado a pornografia? Como a pornografia ela tem se destilado o seu veneno não somente com os vídeos que a gente vê que são proibidos para menores de 18, mas isso ninguém respeita. Como que ela tem entrado na nossa sociedade? De diversas maneiras. Através desses vídeos, certo? Que são classificação para maiores de 18. Porém, ninguém respeita. Vou falar algo particular aqui. A primeira vez que eu vi um vídeo pornográfico, eu tinha 11 anos. Olha isso. Quem respeita ali? Quem vai respeitar isso? Ninguém respeita. E também ela entra de diversas formas na nossa sociedade hoje. Quando um amigo te envia um vídeo. Quem nunca recebeu um vídeo pornográfico? Quem nunca recebeu o famoso nudes, né? Quem nunca recebeu essas chamadas para aderirem à pornografia, para consumirem a pornografia? Então ela tem entrado de maneiras bem sutis e eficazes. Todo dia circula muitos exemplares de vídeos pornográficos, de fotos pornográficas, de muitas das coisas. Mas uma maneira também, como que ela entrou na nossa sociedade e hoje é aceitável, é através de novelas. A gente vê que nas novelas tem muita pornografia, não explícita, mas implícita. Porque quando a gente vê aquela cena quente, e mesmo em horários das 6 horas tem cenas que nos levam, que nos estimulam ao prazer. Eles colocam essas cenas para quê? Elas mexem com a gente, de fato, elas estimulam o nosso desejo, né? Que eu acabei de falar. E consequentemente, depois de ver isso, sua mente vai ficar pensando, falar, mano, que momento aquele, e fatalmente você vai cair para os vídeos pornográficos. Ou seja, olha como que ela vem induzindo a gente a cair toda vez a cair nesse mesmo vai ver um vídeo. Ela vem estimulando de forma bem sutil, através de uma novela, gente, das 6 horas da tarde. Olha isso, ela vem estimulando os nossos desejos, para que ele nos domine e a gente caia em pecado. Também tem outras formas, que é em peças teatrais, em arte. Tem a pornografia travestida de arte, né? Que nem um exemplo que eu vou dar aqui. Nossa. É uma arte que é uma peça teatral que acho que ela foi em 2015 ou 2016, chamada Macaquinhos. Em que consistia essa peça? Era nada mais nada menos do que 8 ou 9 pessoas, onde cada uma delas introduzia o seu dedo no orifício anal da outra. E ficavam girando, feito retardado aqui, ó. Uma com o dedo no anal do outro, no orifício. Mas isso é arte? Né? Não, é engraçado, mas é bizarro. Desde quando isso é arte? Pegaram algo pornográfico, travestiram de arte e soltaram. Bom, vem ver a arte aqui, ó. Pum, pornografia explícita. Pra quem quiser. E o mais engraçado é que tem vídeo, mas por favor, não vejam isso. É que tem um monte de cara aqui assim, ó. Nossa! E é uma barbaridade que tá acontecendo aqui, né? Olha a maneira que ela tem entrado na nossa sociedade. O que ela tem feito com os nossos pensamentos? Como é que ela tem nos aguçados, né? Tá complicado hoje mesmo, a maneira que ela tem entrado. Mais uma peça que é claramente pornográfica, mas é travestida de arte, é uma peça chamada Labetê, eu não sei o nome, algo assim. Era um nu artístico, onde o cara ficava pelado para quem quisesse ver ele pelado. Isso eu ia chamar de arte. Ou seja, eu tô aqui pelado e você vem me ver, é arte. Tô aqui peladão, pode vir ver. Isso aqui é uma arte, chamam isso de arte. E o que mais ainda chocou nessa peça foi que uma mãe desnaturada levou uma criança de 8 anos para ver isso. Uma criança de 8 anos chegou perto do cara, ela chegou a tocar no pé do cara. Uma criança de 8 anos. Com certeza isso tirou toda a inocência da criança, pô. Criança 8 anos, totalmente inocente. A partir do momento que ela vê aquilo, ela vai começar a pensar. E nós que ela vai começar a pensar, ela vai querer buscar, vai querer conhecer. E nisso ela vai entrar na pornografia, já desde aquele tamanho. E olha como que ela tem educado nossos jovens, nossos adolescentes. A pornografia ela tem educado, porque quando a gente nunca assistiu pornografia, o nosso senso, o nosso pensamento sobre sexo, sobre amor é uma coisa. A gente pensa totalmente diferente. E a partir do momento que a gente começa a ver pornografia, muda totalmente o sentido. Porque a gente começa a ver a mulher simplesmente como um objeto. Principalmente para os homens, para as mulheres também. E muda totalmente o nosso sentido, porque principalmente os meninos querem uma parceira que satisfaça aquilo que ele viu no vídeo. Então ele vai buscar a parceira para satisfazer aquilo que ele viu no vídeo. E muda totalmente o nosso sentido
de um amor, de fazer um negócio saudável. Isso corrompe tudo, isso nos corrompe por inteiro. E é dessa maneira que a pornografia tem entrado na nossa sociedade hoje, infelizmente, e está sendo aceita. Travestida de muitas coisas, pornografia explícita, mas está sendo aceita, onde todos podem ver, onde todos podem ter fácil acesso, infelizmente. Até outdoors, né? Loja de roupa. Aí, a maneira, olha como que ela tem influenciado no mundo, ela tem dominado tudo, e isso ela vem ela é uma progressão, é desde lá de trás, aos poucos ela vem tomando a sociedade até o ponto que, de fato, mergulhar nisso. É triste, mas é a realidade. E é essa maneira que a pornografia tem estado presente na nossa sociedade hoje. Pode passar. E agora, eu vou listar aqui 4 motivos, 4 razões do porquê não ver. Claro que tem muito mais razões por que não ver pornografia, mas eu listei só 4. E a gente vai ter aqui agora. Motivos para não assistir a pornografia: objetificação das mulheres, degradação física, mental e espiritual de nós mesmos, exploração de pessoas para fins pornográficos, exploração de crianças/adolescentes para fins pornográficos também. Objetificação das mulheres, assim como eu falei agora, a mulher é tida totalmente como um objeto. Ela somente é um instrumento de prazer para que o homem possa ter o seu ápice de prazer no momento. E infelizmente, muitas das mulheres não são forçadas a isso, elas aceitam de bom grado e não vê que estão sendo usadas somente, porque o cara faz o que quer com elas. Muito desses vídeos pornô, tem cara que enforca as mulheres, tem cara que maltrata de fato. É aquele conceito de SAD, é maltratar a mulher de fato para ter o desejo sexual que ele quer. Degradação física, mental e espiritual. Essa degradação aqui a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá? Então eu não vou explicar agora. Exploração de pessoas para fins pornográficos. Eu vou dar um exemplo, eu acho que é um caso recente, de uma japonesa. Eu não vou lembrar o nome dela, acho que hoje ela tem até canal no YouTube para conscientizar meninas acerca disso. Ela tinha um sonho de ser cantora, só que ela não sabia como chegar a esse lugar de ser cantora. Ela queria ser cantora, mas ela não sabia como estar lá. E abordaram ela na rua, falando para ela fazer um ensaio fotográfico, porque aí era o começo, né? Falando para ela, então, aqui é o começo, que a partir daqui você vai subindo e vai chegar onde você quer, ser cantora. E começou a fazer esses ensaios fotográficos. Chegou o momento que eles pediram para ela fazer um ensaio fotográfico nua. Ou seja, ela está atrás do sonho dela. Então, certamente ela aceitou fazer esse ensaio nua. E aí foi, até chegar ao ponto de eles pedirem para ela fazerem um vídeo pornográfico, porque assim ela chegaria ao status de cantora. Olha a bizarrice, e olha como que a pessoa aceita. Como que uma mulher vai ser cantora através de vídeo sexual? Mas a mulher era o sonho dela, então ela acreditava naquilo e ela aceitou. E sem o consentimento dela, soltaram na internet o vídeo. E aí, como fica agora? Ela foi exposta. Simplesmente induziram ela a fazer isso. Meio que foi vontade dela, sim, mas por meio de indução, não vontade concreta dela. Induziram ela a aceitar isso. E é isso que a pornografia tem por detrás do vídeo. O vídeo em si é só uma fresta. Por detrás tem tudo isso. Essas mulheres que aparecem nesses vídeos pornográficos, parece que estão felizes, né? São maltratadas, gente, são maltratadas. São forçadas a usarem drogas. Num set de gravação desses filmes, você acha que tem o quê? Só tem homem lá. Então o cara vai falar, você vai fazer isso? Ela vai falar, não. Como que ela vai falar não? Tendo que tem uns 5 brutamontes lá gravando. Vai falar não, vai, e vai forçar ela a fazer, mesmo contra a vontade dela. Então é isso, eles exploram as mulheres. E de igual maneira as crianças. Crianças. Olha o ponto que chegamos. Exploram crianças. Eu vou dar um exemplo disso num filme chamado Anjos do Sol. Eu até falei pro Raquel, pra gente tentar assistir junto. Ele fala muito bem da exploração, ele fala muito da exploração sexual das crianças. E esse filme ele é baseado em fatos reais, então de fato aconteceu. E o enredo do filme é assim: é um povo morando numa aldeia pobre, então tinha mais de 3 filhos o rapaz, e um cara chega e fala que vai oferecer trabalho para a menina, paga um dinheiro por ela, a família vende a menina,
esperando que ela vá trabalhar e depois possa ajudar a família. Então, a partir do momento que o pai aceita essa troca, essa compra da filha, a menina começa a ser explorada. Então, daí, no filme mostra que quando ela é vendida, ela já é colocada numa gaiola. E depois disso, ela é vendida para um cafetão. E que começam homens noite e dia, homens marmanjos, barbudos, noite e dia a explorar as meninas. E é uma realidade do nosso país, principalmente no Nordeste, onde as famílias são mais pobres. Eles vão lá, compram as meninas e seus pais nas aldeias e tem as meninas como objetos sexuais. E as meninas sofrem, meninas ficam grávidas, aí vai tudo aquilo que a Carol falou, né? Vem tudo da liberdade sexual. As meninas ficam grávidas, tem doença sexualmente transmissível, tem menina que tenta fugir, eles matam, porque não tem mais liberdade nenhuma. Quem manda nelas agora é ele. E o filme retrata muito bem disso. Seria muito bom se a gente conseguisse assistir. E essas são as 4 razões que eu coloquei pra gente se apartar disso, de fato. Porque é muito mais do que só aquilo que a gente vê na tela. Tem muita coisa muito mais suja por detrás do vídeo. Então esses são os motivos pra gente não assistir a pornografia. Agora a Bi, pode passar. Joe, posso complementar algo sobre a objetificação das mulheres? É que a mente do homem fica tão deturpada que ele não consegue mais ver uma mulher mais velha, por exemplo, um menino de 11 anos que assiste uma pornografia. Ele olha uma mulher mais velha lá no vídeo, ele não vê ela mais como uma figura materna. Ele olha uma menina da idade dele, ele não vê como uma irmã ou uma menina mais nova como um homem mais velho olhar uma menina mais nova e ver como uma filha. Então a mente é tão perverso isso que a mente do homem fica totalmente deturpada nisso, tipo, fica, sei lá. Eu esqueci de falar também sobre a objetificação. O próprio livro 50 Tons de Cinzas tem a mulher totalmente usada pelo cara. É um livro em que, quando ele foi lançado nos Estados Unidos, em 24 horas ele vendeu 20 milhões de exemplares. Olha como um livro que trata a mulher como um objeto é vendido na sociedade, como água. O livro simplesmente se baseia no que um milionário, ele vai e faz uma menina jovem estudante vai ter alguma entrevista no escritório dele, acaba acontecendo algo inusitado, que cai alguma coisa e ela estava de saia, ele vê tudo na mulher. E a partir daí ele oferece um contrato para ela, que acho que ele pagaria, e ele faria o que ele quisesse com o corpo da mulher. A mulher simplesmente se tornou um objeto dele. E olha como isso foi aceito na sociedade. Mais de 20 milhões de exemplares vendidos em 24 horas. Como foi? E agora a Bi vai falar um pouco para vocês sobre as consequências que nos faz de mal a pornografia hoje. Tempo ainda. Então vou falar bem brevemente agora a primeira parte. Eu quero ir mais a fundo no plano de Deus. Pode. Bom, aqui há algumas das consequências físicas, que é a perda de interesse por relações sexuais com o parceiro, entre o casamento e o cônjuge, perda da sensibilidade no órgão sexual, onde o órgão sexual masculino ele é muito... O órgão sexual masculino é muito sensível. Então a pressão da mão do rapaz no ato da masturbação pode prejudicar os vasos sanguíneos e nunca a pressão da mão do homem vai ser igual à pressão do órgão sexual da mulher. Então ele não sente mais prazer no ato sexual com uma parceira. Com a sua parceira. Aí a ansiedade, depressão, a confusão com a orientação sexual, onde o homem ou a mulher de tanto assistir a pornografia, ele fica naquela, assim, ele sabe que ele é hétero, mas ele, tipo, supõe, será que eu gosto de... A mulher, né? Será que eu gosto de mulher, pro lesbianismo, ou homem? Será que eu gosto de homem? E a gente vai ter um comentário em que um cara fala realmente isso. Mais pra frente a gente fala mais um pouquinho sobre. A tendência de envolver-se em relacionamentos doentios, onde é a causa da insegurança, então busca o superficial, né? O externo, essas coisas. E a procrastinação, perda de motivação e da força de vontade. A procrastinação nada mais é que você tem que fazer algo hoje e você for adiando. Tipo, né, Diogo? E consequentemente isso é a perda de motivação e da força de vontade. Você não tem vontade de fazer, você sabe que você tem que fazer, mas você adia. E uma das consequências físicas da pornografia é isso. Ela faz você procrastinar. Vai deixar tudo pra depois em prol por conta da pornografia, né? E você vê que você tá tão viciado na pornografia, a pessoa que é viciada, é que ela, tipo, ela fica 1 hora, 2 horas lá assistindo e ela nem vê o tempo passar. Ali já, tipo, é um vício total.
Agora eu vou falar sobre... mental. A mental é um Teu vídeo, vídeo. né? A mental agora é um vídeo, gente. Agora a gente colocou um vídeo para falar sobre as consequências mentais. Um vídeo interessante. Vamos assistir. Será que vicia ou só relaxa? Gera dependência ou dá prazer? Será que altera padrões cerebrais? Leva à depressão? Pode causar impotência sexual? Síndrome do pânico? Déficit de atenção? Ajuda no autoconhecimento? Afinal, que efeitos a pornografia pode gerar? Descobertas feitas nos últimos 10 anos por neurocientistas apontam que a pornografia está causando o que eles chamam de adicção. Adicção se trata da obsessão compulsiva, do vício, que geralmente está ligada a drogas ilícitas, mas também a dependência psicológica, do tipo jogo, comida, internet, sexo, pornografia e por aí vai. Através de tomografia computadorizada, foi descoberto que o efeito da pornografia se assemelha ao efeito da droga no cérebro humano. Os efeitos da pornografia pela internet de alta velocidade têm levado as pessoas a terem mais acesso às cenas de sexo. E o problema está em que o nosso cérebro não foi feito para este excesso de estímulos. No cérebro também existe também o chamado sistema de recompensa, que gera aquela sensação agradável, mas que também tem a ver com a movimentação, com o foco, um estímulo de comportamentos. Na base do nosso cérebro tem uma área que produz um neurotransmissor, uma substância produzida pelo neurônio, chamada de dopamina, e que está envolvida nesse processo de recompensa do cérebro. Quando a gente vê uma imagem pornográfica, acontece uma grande descarga de dopamina. E é isso que acontece com aquele que usa a cocaína. Essa liberação excessiva de dopamina nesse circuito. Diante da grande e crescente descarga deste neurotransmissor, o cérebro responde e se defende. Como se os receptores se fechassem. 3, 2, 1, Jesus Cristo valendo. E aí o que acontece? Entrando menos dopamina, para eu chegar àquele nível satisfatório de prazer o qual eu estava acostumado, eu vou precisar reforçar a dosagem, isto é, buscar mais e mais e mais, e esse sistema vai se tornando vicioso. O sistema de recompensa é ativado. O sistema de recompensa é afetado. E isso se reflete diretamente no nosso cotidiano, porque o sistema de recompensa é ativado nas situações prazerosas, como quando encontramos um amigo. Ou, por exemplo, quando comemos um delicioso prato, quando admiramos uma paisagem, até quando a gente reza a liberação de dopamina. Todas essas ocasiões liberam doses pequenas e controladas de dopamina. Mas se as minhas janelas estão fechadas pelo excesso de estímulo por causa da pornografia, para-se de receber dopamina. E com isso a vida fica entediante, a vida fica chata, a gente já não consegue mais controlar com tranquilidade os altos e baixos da vida que todo mundo passa, né? Nada mais tem graça, porque a pessoa está viciada. Foi tanta dopamina liberada que as janelas foram fechadas. Isso pode levar ao tédio, pode levar à depressão e até outras patologias. Existe também uma outra realidade. Já ouviu falar sobre a plasticidade neuronal? Ela se refere à capacidade adaptativa do cérebro, que quando busca o prazer na mesma direção, cria uma trilha, como uma trilha de uma floresta, onde a pessoa caminha e começa a enxergar a vida a partir daquele caminho que foi trilhado. O cérebro aprende caminhos que vão se repetindo. Na pornografia, isso altera a forma como vemos as pessoas, ou seja, eu passo a vê-las como objeto sexual. O meu olhar se torna erotizado. Bom, com isso a gente percebe que a pornografia ela não é uma experiência neutra, por mais que ela produza um prazer satisfatório no momento. Entrou. As consequências de tal busca têm uma abrangência um tanto ampla. Os olhos são a janela da alma. O que você tem permitido entrar por eles? Bem, acho que não precisa explicar mais nada, né, sobre as consequências mentais. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as consequências espirituais. O primeiro tópico é te manter no ciclo de destruição. A primeira coisa que eu posso falar para vocês sobre a pornografia é que quem pratica esse ato, ele tem nunca é o bastante para ele. Essa é a frase.
desapagados, nunca é o bastante. Então, a pornografia ela tem um efeito crescente, como uma droga. Por exemplo, quanto mais você usa, e a mesma coisa com a pornografia na forma da lascívia. A lascívia nada mais é de prazeres sexuais descontrolados no ser humano. E o que acontece com isso? Ela pega e rapidamente ela te leva num meio de destruição, onde você não tem alegria, não tem paz e também não tem relacionamentos saudáveis. A ironia da pornografia... Peraí, gente, que eu tô ficando nervosa. A ironia da pornografia é que ela é como se fosse um medicamento. Quem assiste, parece um medicamento. Eu vou me aliviar um pouco, é um prazer momentâneo. Só que não. Por quê? Porque ela traz mais dor a dor. E às vezes a pessoa que pratica, às vezes ela faz coisas que ela nem pensaria em fazer. E isso é o caso, por exemplo, dos estupradores. Que 80% dos estupradores, eles são viciados em pornografia. A liberdade sobre o que você pensa e faz é perdida. Quando a sua mente está deturpada, os seus pensamentos são perversos, malignos, automaticamente os seus atos vão ser destrutivos. Então, vale lembrar aí que nós não olhamos o próximo como Deus olha. Se Deus fala que o teu próximo é o teu irmão, ele é teu irmão, para você amar ele como você é amado. E quando você olha uma pessoa na rua, você não vê isso, que ela é preciosa para Deus, ela é eterna como você. E ela também... Ai, gente, é louco isso. Desculpa. E ela é eterna como você. Então, o seu pensamento com a outra pessoa é só assim, ela é um objeto que eu quero algo sexual com ela. A confiança é perdida, tanto nas pessoas que você mais ama e respeita. Com a sua mãe, com seus amigos. Tudo que a pessoa for fazer pra você, você acha que é de má fé. Tipo assim, má fé não, que é de uma maldade. E se uma pessoa tem um ato de bondade com você acha que você já leva às vezes pro lado malicioso. Esse é o pensamento de quem consome pornografia. Abre a porta para todo tipo de pecados sexuais. É como se a pornografia ela fosse o cabeça, vamos dizer, a porta. Tanto para adultério, quanto para sexo bestial. Quem não sabe o que é sexo bestial é sexo com animais. Pessoas praticando sexo com animais. Que isso chove, né, em sites pornográficos, acredito eu. Inclusive, que mais? Inclusive tem um que vai mais fundo ainda, que é a necrofilia. Sexo com pessoas mortas. Nossa. Olha onde o ser humano chega. Masturbação compulsiva, fornicação e até o ato de homossexualismo também. Abre a porta, aqui, alienação a Deus. O efeito da pornografia na pessoa que assiste, ela não se sente mais próxima de Deus, ela não se sente mais íntima, ela não vê o poder de Deus e também ela perde a alegria da salvação. Tudo acontece na mente, né, gente? Tipo, a mente manda, então... E ameaça o seu futuro relacionamento, marido e esposa, é o cônjuge, né? A pessoa que assiste pornografia, quando ela entra num casamento, o primeiro pensamento dela é fazer o quê? Aquilo não pode ser só o meu desejo, então tem que ser algo real. Eu quero que isso se torne realidade, eu quero que isso seja algo concreto. E quando ela casa, ela pensa, o meu parceiro ou minha parceira vai realizar isso. Só que é tão bizarro que é uma fantasia na cabeça da pessoa que consome. Então, quando ela vai e pede pro parceiro, 99% dos casos ninguém realiza, né? Então, e aí o que acontece? Acaba gerando uma frustração, tanto no parceiro que assiste, quanto na pessoa, porque... Pode falar. Eu não lembro quem falou um exemplo da Graciane Barbosa. Quem falou pra mim? Que um homem, né, não no nosso país, em outro país, ele batia na mulher pra mulher ter o corpo da Graciane Barbosa, gente. Sendo que a mulher, ela... É louco isso, mas é verdade, tipo, ele forçava ela a ir pra academia, umas coisas bem bizarras. Não que a academia seja errada, ele forçava ela pra ela ficar igual a mulher, que não tem como isso, cada um tem sua beleza, enfim. Deixa eu ver,
A gente parece engraçado isso, né? Mas isso é muito comum. Vou dar outro exemplo. A moça que lê um romance desse tipo, 50 tons de cinza, ela vai ficar procurando um rapaz que reproduza tudo que aquele personagem do livro reproduz. E eu sinto em lhes informar, mas os príncipes mais próximos daqui já estão casados. O último caso da semana passada. E eu garanto para vocês que eles são tão homens e tão falhos quanto qualquer um aqui. E esse encantamento que os romances do livro traz para nós, traz para as mulheres, para os garotos que leem, geram muitas expectativas que eles não alcançam, porque é algo totalmente... Exatamente, é totalmente fictício. E aí a decepção é tão grande que essa pessoa pode não entender isso e procurar o sexo de outra forma, entendeu? Porque, eu tive um namorado, ou esse garoto não me tratou como o personagem do livro tratou a mocinha, então começa a procurar outras opções. Olha como que a mente vai ficando bagunçada, entendeu? Então, são coisas, gente, que a gente tem que vigiar. A gente tem que repensar o que a gente lê, o que a gente assiste, o que a gente olha, porque isso afeta a nossa mente, afeta os nossos desejos. Rapidamente, é instantâneo. Então, ao mesmo tempo também, essas meninas, por que vocês acham que essas meninas tão novinhas mandam fotos nuas por celular via WhatsApp? Vocês acham que elas amanheceram ou há uma semana já planejando fazer isso? Não, isso é por indução de moda, de falas, sabe? Falsa liberdade. E a menina, do mesmo jeito que ele deu esse relato dessa moça que tinha um sonho de ser cantora e ela foi induzida, as meninas são induzidas. A mulher é muito facilmente induzida. Quando ela assusta, ela já fez. Ela pensa, por que eu fiz isso? Só que já fez. Já mandou a foto, já deixou o homem tocar nela. Então, depois fica gerando aquela frustração e aquela situação. E, gente, isso é muito mal. A pornografia faz isso e faz rápido, faz instantaneamente. Por isso que a gente deve se apartar mesmo. Por isso que a gente deve se atentar a essas consequências que eles estão colocando. Isso é muito importante que vocês prestem atenção, fiquem atentos e se preparem para ministrar outros também a esse respeito. E, gente, nunca a fantasia vai competir com o real, né? Tipo, algo que você coloca em mente. Por exemplo, em novelas. Todo mundo já assistiu alguma novela, né? O marido e a mulher acordam. Eu acredito que não seja assim. Quem que aguenta? Só se tem muito amor. Aí a pessoa tá lá com mó bafão, aí o outro tá com mó bafão também, aí vai lá e lasca um beijão. Sendo que eu acredito não sei, né? Ela merece? Não, então não é assim, né? Não, é assim. Na novela a pessoa acorda com o outro do lado e não lembra, nem escuta, já vai lá e dá mó beijinho. Ai, tu sempre beija de manhã. A bochecha! Não. Enfim, não, então, isso que eu tô dizendo, tipo, na novela, é mó beijão de língua, tipo, a pessoa lá se beijando. Aqui na cabeceira da cama deixa esse pacote. Acredito eu que na realidade o casal acorda, né? A maioria vai lá e dá uma bitoquinha, bom dia e tal. Então, tipo, a fantasia. Quem olha aquilo fala, eu preciso disso, mas quem que vai aguentar o bafo do outro? Enfim, né? Só pra não mais contraído. E qual é o plano de Deus para nossas vidas? Falando do casamento, primeira coisa, tudo que Deus faz é perfeito. Tudo da maneira correta é perfeito. É perfeito o suficiente, eu digo. Então, como minha amiga Carol me ensinou, o mandato. O primeiro mandato de Deus para o casamento é o quê? É a geração de vidas, né? Você procriar. E o segundo é o quê? É a união do casal. Deixar não sei o quê, pra se ajuntar, sua mulher, blá blá blá, ficarem juntos.
Então é tipo, o primeiro é para gerar vidas, procriar. E o segundo é para a união deles, para o prazer deles. Que isso até é uma forma de glorificar a Deus, porque é no casamento, de forma certa, onde os dois não vão se machucar, onde não vai ter tudo aquilo que a gente colocou aqui, relacionamentos errados, que muitas vezes a gente, que é normal do ser humano, sei lá, ansiedade, depressão e etc. Só pontuar algo que ela falou, todas as vezes que a gente obedece ao Senhor, e a gente sabe que está obedecendo, a gente não tem uma sensação boa. Relacionado ao sexo, não deveria de ser diferente. Na verdade, a sensação pós-sexo é nada mais, antes da queda, deveria ser o quê? Aquela sensação que nós temos de estar cumprindo uma obediência a um mandato do Senhor. Agora, ele não retirou do ser humano essa satisfação, porque é uma obediência ao Senhor da procriação, porém, não a torta direito como a gente vê hoje, né, nessa indústria e coisa e tal. Quando você casa com o marido, com a tua esposa, e você cumpre esse mandato cultural, como a Carolina que abordou, né? Então é natural que você tenha o prazer. Agora, olha que interessante, você cumpre o mandato e obtém o prazer. Hoje em dia a gente busca o prazer só por satisfação. A gente está interessado nessas coisas em que ela está abordando, que é a procriação e a família. A gente só quer o prazer. Aí é um prazer que não é vindo de Deus, mas é o homem na busca nesse ciclo do eu, de satisfação pessoal. E vale lembrar que o primeiro mandato mesmo não é o prazer do homem, é o gerar a família, procriar, etc. Então, gente, nem todo desejo sexual é uma lascívia. Se de forma correta, como Deus quer, não é uma lascívia. É lascívia, igual eu disse, são prazeres sexuais errados, ligados a relações sexuais, etc. Que a Bíblia fala que isso é uma coisa ruim. E... deixa eu pensar. Então, e indo mais profundo disso, o que eu posso dizer? Todos sabemos, pode ser até bizarro o que eu vou falar, mas todos nós sabemos que Deus nos ama. Então Deus, Ele deu o seu Filho por nós. Em João 3,16 diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você... Deixa eu voltar um pouquinho, porque eu não posso perder isso. Na lascívia, por exemplo, o que acontece com o seu corpo? Todos nós sabemos que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, na lascívia, o que acontece com a pessoa que pratica a pornografia? Ela vê o órgão sexual dela como um objeto, vira algo tipo... sabe, não tem aquele amor pelo corpo dela. Tipo, ela vai lá num momento, faz a besteira, depois ela mesma vai sentindo como que é? Como se ela não se amasse, tipo, eu acho que vai causando isso, né, na pessoa. E ao contrário da lascívia, o que é um fruto do espírito, que é o domínio próprio. Enfim, eu acho que tá meio sem pé nem cabeça, mas eu preferia falar isso. Voltando no plano de Deus, indo mais profundo. Deus deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Na Bíblia, a palavra de Deus fala que nós somos feitos filhos, herdeiros e habitação de Deus. Então, o que é o pecado? O pecado nada mais é que é tudo que é contrário à natureza de Deus. E o que eu posso falar para vocês hoje? O que o Evangelho diz? Arrependam-se de qualquer pecado que vocês tenham, arrependam-se dos seus pecados, creiam no Evangelho de Jesus e coloquem isso bem... Eu acho que se fosse para falar de tudo, o foco de tudo que nós colocamos aqui é o quê? O reino de Deus está próximo. Então, para quem crê, nós que cremos no Evangelho de Jesus Cristo, vamos se abster disso, porque o reino de Deus está próximo. Vamos ter a alegria da salvação, como foi falado, que as pessoas perdem a alegria. Não, nós temos que ter a alegria da nossa salvação. E outra, nós somos justificados somente pela fé. Então, nós não somos mais guiados pelos nossos desejos carnais, mas sim guiados pelo Espírito Santo. E é isso. E nós colocamos alguns versículos para enfatizar tudo o que nós falamos. Porém, quanto aos covardes, os
os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, que é a pornografia, esses atos, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Daí. É que colocou 2 vezes. Ah, tá. Ou seja, esse é um versículo demonstrando que quem segue as coisas que ali estão descritas só tem um caminho, só tem um lugar para onde essa pessoa vai, que infelizmente é um inferno. Se essa pessoa não se arrependeu desses caminhos, se ela não largou isso, se ela não se voltou para Cristo, infelizmente essa será a habitação dele na eternidade, sofrendo eternamente. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como servir por meio dos dons. Por meio dos dons não era, mas... Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, digno de louvor, nisso pensai. Amém. Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? E esse é o mais para fechar, né? Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6:8. Dá para voltar no versículo? De 1 Coríntios, né? É isso aí. Olha que interessante aí, ó. Rapidinho. Paulo fala, ele está falando que quem peca, peca contra o seu próprio corpo. Só que depois, o que ele diz ali, ó? Ele faz uma pergunta retórica ali, né? Ele diz o que, ó? Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos. Ou seja, da mesma forma que ele diz que o corpo é seu, então você pega contra você, ele está dizendo, não, mas esse corpo não é mais seu. Esse corpo, além de ser a habitação do Espírito Santo, já pertence a Deus. Então você está pecando também contra Deus. Porque muitas pessoas leem esse versículo dizendo, mas se eu pratico isso, eu estou pecando só contra o meu corpo, então eu não estou fazendo mal para ninguém. Ok, você está fazendo mal para Deus. Porque você está profanando algo que ele já adquiriu com preço de sangue. Então é muito sério esse texto. Em alguns também versículos antes, ele dá um exemplo, onde ele fala, ora, não fui eu mesmo que separei vocês para serem noivas de Cristo? Portanto, se vocês são noivas de Cristo e o casamento é a unificação dos dois, vocês são um, somos um com Cristo. Da mesma maneira, aquele que é um com Cristo se entrega a uma meretriz, ele se torna um com essa mulher, e assim profana o corpo de Cristo. Olha a profundidade, né, desse versículo, é difícil. Deus nos ajude. Vem, pastora. Vem aqui na frente, pastora. Eu acho que é um tema assim muito rico e muito importante a gente falar. E vou começar falando pela observação que o Diogo falou, fez sobre os jovens ou pessoas que fazem transmissões expondo tanto a moça quanto o rapaz. Um testemunho que eu vou dar para vocês, eu já vi um outro na internet, mas esse eu vou dar que eu sei de Portugal. Uma moça que namorava, estava namorando e teve sexo com o namorado. Só que era algo oculto, óbvio, que os pais não sabiam. E passado um tempo ele expôs esse vídeo. Só para vocês terem uma ideia, isso pode ocorrer tanto com as moças quanto com os rapazes. Mas essa moça foi levada ao suicídio pela exposição da vergonha que aconteceu. Então, muitas das vezes, os jovens fazem brincadeiras entre si, até com rapazes, viu? Com moças de todo tipo, e elas acabam ficando envergonhadas, ou eles ficam envergonhados. E uma outra coisa que eu acho é que eu quero falar um pouco da Europa, inclusive por causa desse indivíduo que é francês. Onde começou a maior promiscuidade foi exatamente na França. Não foi no Brasil, porque o Brasil é considerado um país muito atrasado ainda.
Mas, com todo o respeito, óbvio, a seguir é... o conceito de liberdade europeu. Exatamente. E a Itália e todos os países nórdicos da Europa. Começando, Dinamarca é uma referência de pornografia. Para vocês terem uma ideia, não são só as moças que são colocadas como objeto sexual. Hoje o objeto sexual é o homem e a mulher, porque o homem não se respeita também. Quando você expõe uma moça, você não está se respeitando primeiro a você. E depois você não respeita a moça. E o inverso acontece também no homossexualismo, na exposição de todo tipo de coisa, do prazer em si, daquilo que você acha que existe dentro de você. Se você é feito à semelhança de Cristo, não estou dizendo que você é igual, é semelhante. Então, semelhante, você tem muitas propriedades, muitas coisas que te identificam com o caráter de Cristo. Então, nós temos que buscar esse caráter. E uma outra coisa que eu quero falar para vocês é que, na verdade, gente, eu fiz um estudo lá em Portugal, que um dos países mais, digamos assim, mais firmes nessa área, apesar de todos os problemas, é Portugal e Espanha. Mas ainda assim, gente, muita gente é iludido por conversas. Muita gente é iludido, os jovens mesmo, são iludidos para ser modelos, para fazer isso, para ser cantores, para ser tudo na vida. E todos nós temos sonhos. Só que o problema é que os nossos sonhos têm que ser alinhados ao reino, à vontade de Cristo. O meu sonho não pode ser um sonho individualista, um sonho que seja eu e só mais ninguém. Nós temos sempre que estar ligados ao Senhor. Se o nosso sonho está ligado ao Senhor, nós nunca vamos ser enganados. A promiscuidade nos leva a termos problemas realmente nos casamentos. Tudo isso leva, porque quando você tem uma experiência antes do casamento, seja homem ou mulher, gente, anote o que eu vou dizer para vocês. A tendência é nós fazermos comparações. E isso leva às frustrações, porque você teve um ato sexual com o Joe. Se o cara é muito bom e você casou com o Tuxo, zerou. Você vai ter problema, o Tuxo vai dançar. Assim como o inverso com a moça. Se a Bianca casou com o Joe e ele teve uma frustração com ela, porque já teve uma outra experiência e foi, entre aspas, esta super maravilhosa, a Bianca vai dançar. Porque a expectativa dele foi frustrada. Então, aonde nós temos que ter isso? É em Cristo, gente. No outro dia estávamos na célula e eu disse assim, aonde nós temos que cair é nos pés de Cristo. Não é nos pés de quem quer que seja. Tem vontade de cair ou está com dificuldade, caia nos pés de Cristo, é Ele que vai te levantar para você não cair. E uma outra coisa que eu quero alertar são as famílias. Todos esses países que nós nos espelhamos aqui na América Latina como sendo os melhores, são os piores. Viu? Inclusive os Estados Unidos, Japão, todas as grandes potências são os maiores índices de prostituição. Entende? Então, o que é que você vê? Que a desorganização familiar, todas as famílias que não estão em Cristo, entre aspas, têm todas as situações diferenciadas, o que é que acontece? Levam os filhos e eles próprios, os pais, a terem problemas muito sérios no sexo. Sabe? Existe uma abertura muito grande em os pais permitirem que o namorado fique em casa. A namorada vai passar um tempo em casa. O que você acha que acontece? Pega os seus pelos assim do braço e passa perto da sua namorada. Se isso não arrepiar, amigo, você está com problema. Porque normalmente a tua temperatura está tão acelerada, você não vai resistir a não ter sexo. Você não vai resistir a não ter um toque. Você não vai resistir a nada disso. E eu vou dizer para vocês, tudo é muito bom entre o casal. Você vai ser abençoado porque você nunca teve sexo? Com certeza. Está em santidade. E se você teve, você não vai ser abençoado? Vai. Só que você vai ter lutas acrescidas, porque você abriu brechas na tua vida. E essas brechas estão dando abertura a que outras coisas, a lutas desnecessárias que você vai ter. A única verdade é essa. Se nós estivermos em Cristo,
Nós verdadeiramente, nós caminhamos alinhados. Temos sonhos, temos. Todo mundo quer um príncipe, mas o primeiro príncipe é Jesus. Amém. Sabe? Nós temos que ter isso mesmo. Nós temos que orar para que Deus nos traga a pessoa, para que a gente ame. Deus vai trazer um indivíduo, uma moça no cavalinho branco, não é nada disso. É você que tem que escolher, vendo o caráter, vendo a família, qual é a estrutura familiar, porque ele vai se espelhar, ou ela, aquilo que ela já viveu. Os países nórdicos europeus, gente, é a maior podridão. Qual é o espelho que uma criança, um jovem vai ter que se não for a promiscuidade, se não é a prostituição, que é tudo aberto, tudo. Na Dinamarca, só para vocês terem uma ideia, as vitrines são, você se escolhe quem você quer ter sexo. Tanto a mulher quanto o homem. Não é uma coisa que a mulher é o objeto. Se você for ver hoje, a prostituição hoje existe aqui em os homens, as mulheres que têm grana, buscarem homens que vão satisfazê-las. E isso é prostituição de alto nível. E os caras estão faturando muito e as mulheres faturam mais ainda. Entende? Tem muita gente brasileira e da América Latina que vão para a Europa, iludidas em todas as coisas, e chegam lá, elas vão ser escravas. Sabe, gente? Eu já vi pessoas em que nós ajudamos em situações dessas, que é deprimente o lado psicológico depois da pessoa. Porque o problema não é ter o sexo, o problema é o que aquilo vai gerar no inconsciente da pessoa. E quando você vai ver, ela não vai se sentir, sabe o que ela vai sentir? É um trapo. Não na hora, mas depois. Porque enquanto está virando dinheiro, enquanto ela está atingindo os objetivos dela, só que vai ter uma hora em que você vai ficar sozinho. E se não for com Jesus, amigos, você vai ter depressão, angústia, você vai ter um monte de situações. Hoje eu acho que tudo isso que está aqui é a excelência de Deus. Vocês são a excelência de Deus, sabe? Eu gostaria até de me predispor, com certeza, eu não quero criticar ninguém, nem nada. Eu sou mãe e uma das coisas que eu sempre tive preocupação é exatamente este tema, porque ele é oculto, gente. O pior de tudo é o ocultismo deste problema, desta situação. Quando você viu, já aconteceu. Quando você viu, o seu filho está envolvido em 7.000 situações. Quando você viu, a casa caiu. Entende? Então, eu sempre me liguei nisso. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que ter uma parte. Nós temos que ser amigos. Nós temos que, ao invés de ficar disparando uns nos outros, vendo quem é que está caindo primeiro, ou quem caiu mais, ou quem fez errado ou certo, é a gente se unir. Nós estamos aqui em 20, 30, é nós nos unirmos em oração. Sabe? Só através disso, com a palavra, é que nós vamos resistir a tudo aquilo que o mundo está nos oferecendo. Querem saber mais o quê? É super gostoso. Por isso que lá fora está assim, ó. Isso que dá dinheiro demais. E dá muito dinheiro, é enganoso, é muita coisa. Então eu quero dizer para vocês, deem graças a Deus pelos lares que vocês têm. Agradeçam ao Senhor a oportunidade que nós estamos tendo aqui. Porque lá fora, gente, está pegando fogo. Eu vou dizer, o pior exemplo para mim é Dinamarca, Inglaterra, aonde tudo isso, sabe o que é que começa? Não tem nem 18 anos, 16, 17, tem um grande percentual de viciados. Sabem quem? Álcool. Não é a droga em si, é álcool. O maior índice de suicídio na idade dos 18, 19 e até aos 40 anos é no Canadá. Entretanto, você não vê ninguém abandonado na rua porque é muito frio. E o governo tem uma estrutura muito grande. Eles abriram mão da maconha, é permitido, mas tudo isso, se não for controlado, se não é impulsionado por Jesus, gente, nós morremos, todos nós. Para concluir, para não me alongar, eu estive no Canadá. Eu conheci várias cidades, ministrei em alguns lugares. Um deles foi numa igreja, por sinal batista, onde foi convidado várias pessoas
E eu tive a oportunidade de poder conhecer pessoas que, quando nós falamos de Jesus, elas falaram assim: quem é Jesus? Elas não conheciam, nem nunca tinham ouvido falar, por causa de uma guerra que existiu há muitos anos atrás, que eu gostaria muito de se estudar sobre isso, que levou as pessoas a ficarem descrentes, não quererem saber de religião, entre aspas, de Cristo, de Jesus, de Deus. Entende? Então, para vocês verem tudo que é muito alargado, por isso que a porta do Senhor ela é estreita. Sabe? As portas alargadas levam à A morte. gente alargou demais. Entende, gente? Então eu quero te convidar hoje, mesmo, de verdade, a você pensar naquilo que Jesus está nos dando. Cristo morreu por nós. Sabe? Não foi só por aqueles que estavam lá naquela época. Era por todos os que haveriam de vir. E esses todos somos nós também. E que o preço que ele teve, que ele deu, que ele pagou, foi altíssimo. A pontos de eu ter aquela morte de cruz. Quando você tiver essa consciência real de que é difícil você dar um filho para a morte, pelo outro, pelo que está próximo. Se nós não nós nos matamos uns aos outros, pensa morrer na cruz. Entende? Então nós temos que ter essa consciência. Eu quero dizer para vocês que Deus está levantando vocês como futuro da igreja, sabe? Mas nós temos que ser humildes, viu, gente? Para nós não assustarmos os outros. Temos que ser humildes para abraçar os outros que estão chegando, estragados, doidos. Quero dizer para vocês que ontem passaram 3 mocinhas bolivianas chorando, me chamou muita atenção, eu saí correndo para ver. Cheguei perto, não sei a ver. Sabe o que era? Porque a menor estava chorando porque a maior estava indo embora, fugindo de casa. Sabe para quê, gente? Para se prostituir. Eu falei, aonde? Ela não quis dizer. Aí a irmã falou, eu estive lá, aí eu vi que ela tinha um chupão aqui no pescoço. Eu falei, você já anda lá também, né? Está toda chupada aí. Jesus você não quer. Ela falou, pôs o cabelo assim e falou assim, mas eu sei que está errado. Eu estou dizendo para minha irmã não ir, que é mais velha com 16 anos. Ela fez de tudo, ela gritou, ela esperneou. Eu falei, só para ver a reação dela, eu vou chamar a polícia e você vai para casa da sua mãe. Meu, ela entrou em desespero. O que você tem lá? Tem os mimidos e tem bebida. Isto foi as palavras dela. Passaram aqui na rua. Então, gente, eu quero dizer para vocês, vamos olhar essas coisas sem censuras, com amor, sabe? Porque a misericórdia do Senhor que tem se renovado a cada amanhecer é realmente essas pessoas. Porque eu tenho muita facilidade para amar Ele. Mas eu quero ver você amar quem está caindo lá fora, doido, perdido, sem lenço, sem documento, sem palavras, sem amor de Jesus, sem nada. Entende? Quero convidar vocês à humildade de verdade. Quanto mais humilde nós, menores formos, mais o Senhor vai nos usar para nós tocarmos e constrangermos outros lá fora e outros aqui dentro, tem muitos, para serem constrangidos. Somos muito poucos aqui, mas esses são os que o Senhor levantou. E até agora nós temos que agradecer por isso. Amém? Obrigada pela oportunidade. Gente, ainda não acabou, tá? Perdoem. Ainda tem mais um pouquinho pra gente ver. Agora a gente vai mostrar aqui alguns comentários que a gente tirou da internet de pessoas que tem como saber, né, se são ainda ou se são ex-viciados em pornografia e o que acabou acontecendo com elas. E todas aquelas consequências que a gente demonstrou serão vistas nesses comentários. Vamos ler junto. É inacreditável que esses últimos 10 anos de pornografia fizeram para a minha vida. É absolutamente inacreditável. Eu desenvolvi depressão, ansiedade social, 0 amigos, perdi uma namorada incrível depois de 4 anos de namoro, a escola e o trabalho ficaram de cabeça para baixo. Se eu estou sem ver pornografia, acho fácil falar com outras pessoas no escritório, contar piadas,
falar com o chefe e com algumas das minhas colegas de trabalho do sexo feminino. Quando eu me masturbo, a minha tendência é querer me esconder debaixo da minha mesa e evitar todo o contato visual. Eu tentei uma e outra vez me convencer de que isso é apenas um efeito placebo, mas os resultados são realmente difíceis de contra-argumentar. Com a internet de alta velocidade, só relembrando, lembra quando a gente demonstrou nas consequências físicas que a pornografia pode mexer com a sexualidade das pessoas? Esse comentário aqui vai demonstrar que é de fato uma verdade. Com a internet de alta velocidade, eu estava sempre procurando o vídeo certo. Transexuais, hermafroditas, swingers, amadores e até mesmo gay, sendo que eu sempre tive certeza de que sou heterossexual. Olha o que ela faz com as nossas mentes. Isso é bizarro. Um pastor declara que foi procurado para aconselhamento por um rapaz de sua igreja viciado em pornografia desde a adolescência. A história do rapaz, que começou com filmes e revistas pornográficas, seguiu com relações sexuais ilícitas, que se tornaram banais. O jovem afirmou que acabou tendo relação sexual com um cachorro que tinha em casa, influenciado pelos filmes que assistia. Então é aquilo que o Mauro chegou a explicar pra gente uma vez, né? Até a Bi falou que quanto mais você vai consumindo pornografia, mais você vai se afundando, mais você vai vendo, e daqui a pouco você tá em vídeo de que tem estupro de crianças. Tem um vídeo pornográfico que tem isso, estupro de crianças. E você já não aguenta mais aquilo, que você passa a praticar aquilo, achando que é uma fantasia. Só que já não é mais uma fantasia, você já está no mundo real. E a pornografia causa essa sensação na nossa mente, já que a nossa vida é uma fantasia. E a gente quer satisfazer os nossos desejos que a pornografia nos traz, e achando que é uma fantasia, quando na verdade não é. Um exemplo disso na nossa sociedade é aquele cara que se masturbou no ônibus e ejaculou numa mulher. Como que isso é possível numa sociedade? Eu fiquei pensando, como o cara conseguiu se masturbar ali dentro do ônibus, cheio de pessoas, e ainda ejacular na calça da mulher? O casal de pastores lá que investiu o filho e o Thiago fez uma Falou isso hoje. Como que... E esse cara foi preso, foi solto. Passou 3 semanas e ele voltou a praticar a mesma coisa. Pra você ver que tá realmente complicado. E não só com crianças, né, de 10 anos, tem pessoas que assistem com bebês recém-nascidos. É um algo natural. Infelizmente a sociedade passa como algo natural e estamos aceitando isso daí. E agora o último comentário. Fui viciado em pornografia por mais de 10 anos. Só agora percebi que isso teve um efeito profundo sobre o meu desejo sexual. Estou com 31 anos agora. Passava mais de 1 hora, quase todas as noites, vendo pornografia. Quando olho para trás, lembro que na época eu pensava que isso era uma coisa normal e que eu devia matar o desejo dentro de mim para poder parar de pensar em sexo e assim poder fazer outras coisas mais importantes. Mas agora eu percebo que eu errei feio. Gostaria que alguém tivesse me alertado sobre o dano que isso poderia causar antes. Graças a Deus a gente está tendo essa oportunidade, né? Tanto para vocês que a gente está passando, quanto para a gente que estudou sobre. É, verdade. Acarretou bastante pra gente. E agora a gente vai usar a sessão de... Como que fala? Quando Dicas. você copia outra pessoa? Dicas para De isso. plágio. Plagiei a Lai, tá? Me perdoe, gente, tá? Me desculpa. Mas eu plagiei a Lai. Cristo nos ensina a vencer. Pode passar. Através da oração, da leitura bíblica, meditação dia e noite na palavra e com jejum. Pode passar. E só para complementar aqui, nós que fizemos o discipulado com o Flávio, ele ensinou algo para nós, né, que eu gostaria de compartilhar. Ele fala assim que muitas vezes as coisas vêm na nossa mente, até coisas ruins, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é corta pela raiz. Tipo, já abstém esse pensamento da sua cabeça, sabe? Tipo, se vir algo, já tira. Você tem que cortar pra... E sempre assim, sempre o ato de praticar, todos os dias, corta. E automaticamente você vai lendo a palavra, orando, meditando, isso vai sair, né, John? Um exemplo, Pode. um exercício para nossa mente, né? Assim, usar o se e o então. A nossa emoção vai vir um momento, o desejo de fazer o algo, mas nós somos razão também. Se eu fazer isso, então me acarretará uma consequência, um exercício para a mente. Se, então. Legal. Por que orar? Pode passar. Passa bem rápido.
Oração faz com que eu mantenha um relacionamento com Deus, pedindo a Ele que me ajude e me fortaleça no momento da tentação. Isso vocês já viram, né, na administração passada com a Lai. Como eu falei, plagiei. Pode passar. Bom que reforça, né? Não tá plagiando que você tá citando o autor. Bom que reforça. É verdade. Boa. Por que ler a Bíblia? A Bíblia é minha bússola. Ela indica o caminho que eu devo prosseguir. Flávios. Plagiou todo dia. E aí? Olha aí, brincadeira. Por que meditar na palavra? Ao meditar na palavra de Deus, minha mente estará pensando nas coisas do céu e não terá espaço para pensamentos carnais, que me levam ao pecado. Por que jejuar? O jejum mortifica minha carne, faz com que eu renuncie minhas vontades e fique sensível à voz do Espírito Santo. Ao jejuar, alimento o meu espírito e não minha carne. E, mais uma vez, obrigado, Lai, exemplos de que a vontade, quando você tem o hábito de assistir pornografia, se é quando acorda, se é quando você fica deitado ou entediado ou recebe estímulos externos, exemplos, filmes, fotos, vídeos e etc., ou antes de dormir. Pode passar. Não tem mais? Meu Deus. Volta. Ou seja, se você tem vontade de assistir pornografia, o hábito de assistir quando acorda rápido. Assim que acordar. Levanta rápido. Acorda rápido. Dorme Toma pra banho sempre. gelado. Não faz que nem o urso se perde. Acordou, não fica enrolando na cama, né? Já levanta. Uma dica. Coloca o despertador. Eu tenho um sonho, gente. Eu quero acordar bradando no Dora. Já coloca logo um corinho de fogo no despertador. Já vai acordar. Essa agora! Já acorda na vez. E já vai pra um banho gelado. Quando fica deitado, já deita quando for dormir. Não fica deitado lá pensando na morte da bezerra. Que com certeza a nossa mente vai nos levar a assistir. Fico entediado. Quando fico entediado, mantenha-se ocupado, vai fazer alguma coisa. Vai ler a Bíblia, liga pro seu amigo, vai fazer lição de casa. Lição de casa, Deus tá vendo aí. Deus tá vendo aí, você tá fazendo lição de casa aí, ó. Vai fazer alguma coisa, não sei, liga pra gente, faz alguma coisa. Quando recebe estímulos externos, elimine qualquer fonte. Ou seja, se algum amigo te envia, você chega pra ele e fala, ô campeão. Marcelo, por favor, não mandar mais. Pare de mandar estímulos externos pra mim. Porque senão você é obrigado a te bloquear. E eu não quero isso. Então já corta. Já chama chegar logo de vaso. Falou vaso. Corta isso. Já corta na raiz já. E antes de dormir, se você tem vontade de antes de dormir, fique muito cansado, não sei, vai correr, vai ler a Bíblia que dá sono, vai ler a Bíblia que dá sono, vai fazer alguma coisa, mas quando Tem você tem que dormir. situação que a mãe manda ir dormir, né? E o garoto não tá com sono, mas a mãe tá mandando ir dormir. Então, deita na cama e você quer sentir sono em 5 minutos? Pega a Bíblia, começa a ler rapidinho. Não é verdade? E se não der o sono, vai ser edificado. Né? A Bíblia, o sono já vai vir. Você tem certo? É batata, gente. Você corre o grande risco de ficar viciado em ler, passar horas depois O de que ler. é ótimo. Equilibrada. Pode deixar. Pode deixar aí. O Mauro quer falar. Antes que o Dio vá para outro assunto, eu tava pensando em algo, né? E assim, isso tudo que ele acabou de citar é importante de você colocar estratégias na sua vida para que você deixe de fazer algo que é viciante para você. Porém, nós, como já foi dito aqui, somos seres pecadores, né? Nossa natureza é pecaminosa, então a nossa tendência é se auto-sabotar. Então, eu apago meu celular, eu dou meu celular para alguém, mas no momento do meu vício, a minha tendência, e de qualquer um aqui, é procurar um outro celular, é pensar em outra coisa, é arrumar um jeito de saciar naquele momento. Então,
Se o nosso pensamento partir apenas de que eu vou bolar uma estratégia para não cometer aquele vício, não vai funcionar. Porque eu vou me auto-sabotar, porque o vício está em mim. O caminho, antes de fazer todas essas coisas, é entender as consequências que isso vai trazer para mim. Porque se eu souber o quanto isso me destrói, se eu lembrar o que isso vai gerar na minha vida daqui a alguns anos, porque agora é muito gostoso, mas amanhã eu vou querer casar, amanhã eu vou conhecer alguém, amanhã a idade vai chegar para mim, e será que eu quero chegar no fim da minha vida e descobrir que eu fui um viciado em pornografia, que eu agi conforme os meus impulsos sexuais, eu fiz todas as vontades da minha carne e agora estou destruído, agora estou sem ninguém, agora estou em depressão. Então que a nossa busca de nos livrar dessas coisas parta desse princípio, das consequências que isso pode trazer para a nossa vida. E só então, depois de entender todas essas coisas, eu vou colocar estratégias, eu vou me abster, mas que no momento da fissura eu me lembre das consequências do que isso gera em mim e do que isso está fazendo comigo, porque é a única forma de nós deixarmos de fazer essas coisas. Somente se sabotar não vai adiantar. Se interiorize, ore, peça a Deus para trazer a memória, porque no momento de você fazer, você vai lembrar, isso me destrói, e eu não vou fazer por isso, então agora eu coloco as estratégias para vencer. Então, gente, se eu fosse implementar aqui mais alguma dica para você vencer isso, para você não cair nesse erro, eu citaria um versículo e um autor, e um personagem bíblico. Tiago 4,7, ele fala assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Eu acredito que a melhor aplicação desse versículo está em um personagem bíblico, que está lá atrás, chamado José. Como todo mundo sabe da história de José, né? Quando a mulher de Potifar quis ter relações sexuais com ele simplesmente correu. Ele fugiu. Você vê que diferente de Aminon, filho de Davi, que cedeu aos pecados, aos desejos dele, José não. O próprio Davi também cedeu aos desejos, aos pecados, mas José não. José simplesmente resistiu e meteu o pé ali, porque ele não queria aquilo para ele. Então, gente, a gente possa assim resistir ao diabo, que a gente se submeta a Deus, porque somente através dele a gente vai conseguir vencer isso. Somente através dele que a gente vai conseguir não mais nos expor a isso, porque somente ele é capaz de refrear os nossos desejos, porque não tem nem nenhuma é capaz de refrear os nossos desejos. Somente Cristo pode nos refrear. Amém? Então, e o filho de Davi, ele ainda aceitou conselhos errados do primo dele. Maravilha. Então, gente, é isso. Tá? Posso falar para vocês que quando você tem um contato com a pornografia, eu falo isso também por experiência própria, tá? Porque, infelizmente, eu já assisti, já pratiquei muito. Tive o primeiro contato com 700 gramas, eu tinha 11 anos. Eu era um menino. Eu sabia nem o que eu estava fazendo, por influência de amigos. E o meu caso com isso ainda foi meio bizarro, porque na época eu gostava muito de YouTube. E antes de eu me mexer no computador, a minha avó, que foi no caso da minha avó, meu tio tinha mexido antes. Ele tinha entrado no RedTube. Aí eu lembro que eu fui mexer, eu não entrei no YouTube. Aí eu vi lá RedTube e falei, eita, que YouTube novo é esse? É engraçado, mas cliquei. E daí a partir do momento que eu cliquei, eu tive aquele spam, saí, cliquei fora mais, eu quis ver. E a partir daí, já era. E eu seria hipócrita falando pra vocês que eu venci isso. Porque a partir do momento que eu tive contato com isso, agora é uma luta constante. Se eu não vigiar, eu vou cair. Se eu não vigiar, eu vou cair de novo, E esse mesmo conselho que eu dei pra você também serve pra mim. Amém. Se eu me submeter a Deus, resistir ao diabo, que com certeza ele fugirá de mim e fugirá de nós. Amém? Amém. Então, é isso. E para reforçar mais uma vez, pode passar ali. Versículo de Gálatas. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá a ruína. Isso daqui demonstra aquele versículo de Apocalipse 21 que a gente demonstra para vocês. Que
Porque quem cede esses desejos, gente, infelizmente, não terá vida eterna. Infelizmente, passará a eternidade sofrendo. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E quem larga isso em prol de Cristo, certamente terá a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Nós agradecemos por ter escutado a gente e amém. Só falar mais algo, né? Parabéns para todos que têm apresentado. Vou falar que todos os temas que vocês abordaram, nós, como acadêmicos lá, por exemplo, na Universidade do Mackenzie, nós tínhamos que apresentar cada grupo praticamente o mesmo tema que foi abordado até agora. Eu vou dizer assim, para que isso que sirva de vocês mesmo, que vocês busquem mesmo. A começar pelo meu grupo, todos os grupos que apresentaram lá ficaram muito aquém das apresentações que vocês têm trazido aqui. Então, assim, que isso sirva para vocês mesmo de incentivo, que vocês se doem mesmo para o ministério, para as pessoas. Então, de parabéns. Uma outra coisa, eu, Raquel, os mais velhos aqui, a gente vem de uma geração que você não pode fazer isso. Por quê? Porque é pecado. E por que é pecado? Porque é feio. E por que é feio? Porque é pecado. Então, ou seja, vocês estão tendo uma oportunidade de questionar algumas coisas. Então, assim, você vê, acredito eu, né? O mundo ele vem trazendo algumas coisas como normais ou liberdade, coisa e tal. O Senhor está preparando uma geração para guerrear contra essas coisas. Então, o Senhor está preparando os jovens. Então, assim, não tem mais desculpa para que a gente hoje se proste para aquelas coisas que estão sendo colocadas a goela abaixo, com liberdade ou com outras coisas mais. Não. Existe uma resposta, vocês têm respostas. Então é tempo mesmo de todos nós lermos a palavra de Deus, porque lá tem todas as respostas. E esse intercâmbio dos jovens e adolescentes tem sido fundamental. Por quê? Porque talvez aquele que tem 50 anos não viveu o que vocês viveram, não foram influenciados pelas mesmas coisas. Então, ou seja, ele vai responder para você com uma realidade muito diferente, porque ele não viveu aquilo, não foi tentado por aquilo. Por que Jesus teve que vir com um homem? Para que ele conhecesse todas as tentações e nos entendesse como homem. Então, que vocês, cada vez mais, vocês afundem esse elo de ligação. Jovem, adolescente, porque é muito recente as tentações em que os jovens passaram como adolescentes. Então, as respostas são mais próximas de vocês. Criem elos de pessoas. Bem? Bem, gente, nós avançamos um pouquinho o horário. Vou pedir para vocês que vocês tenham liberdade de escrever questionamentos, tá bom? Traz para nós, me entrega em particular e a gente vai dar a resposta para que todos ouçam. Uma pergunta que um fez vai atender o saber de todos, tá bom? Então, se vocês têm algo aí que gerou dúvida, que não é, às vezes vocês não querem se expor aqui na frente de todo mundo, mas escrevam, seja o que for, escreva, que a gente vai dar resposta à luz da palavra, para trazer orientação para vocês, tá bom? Me entrega em particular, pode falar que foi do amigo, não tem problema, tá bom? A gente vai respeitar a confidencialidade, o que a gente quer é trazer orientação, tá bom? E eu quero orar por vocês agora, e eu vou pedir que vocês